Bom dia, queridos. Quero convidá-los a estudar mais um salmo nesta manhã. Hoje o salmo de número 57. Então vamos colocar esse tempo nas mãos de Deus em oração. Depois vamos estudar esse salmo. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos por mais essa oportunidade de abrirmos a tua palavra e aprendemos do Senhor como a nossa vida deve ser, como podemos agradar mais o Senhor, como podemos passar o nosso dia de maneira que o seu nome seja exaltado e glorificado nas nossas ações, nas nossas atitudes durante o dia. Pedimos para que o Senhor nos dê entendimento e fale ao nosso coração agora nesse momento. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 57 é um salmo que traz o título de Louvor pela Bondade Divina. Esse salmo ele é conhecido como um hino de Davi, mais uma vez, né? Esse hino que foi escrito enquanto Davi fugia de Saul e se escondia naquela caverna, a caverna de Adulão. Nós já vamos ler a passagem. O que nós temos aqui, vindo de Davi, é um outro lamento, ou seja, uma canção com um caráter triste ou choroso. Uma outra classificação que nós poderíamos dar para esse salmo é que ele é uma oração onde Davi clama por proteção. Mas assim como no Salmo 56, que nós vimos na semana passada, também esse salmo que também foi escrito por Davi, né? Semana 56, Salmo 56, no salmo de hoje nós temos mais um exemplo da expressão de suprema confiança no Senhor em meio às circunstâncias de perigo que Davi enfrentava. Depois que ele descobre que Saul quer mesmo matá-lo, vocês se lembram da história, né? Ele se despede de Jonatas, do seu amigo, e foge então da presença de Saul. No capítulo 21 de 1 Samuel, que nós vemos esse relato, né, dessa fuga depois da despedida de Jonatas. Ele passa ali no sacerdote Aimeleque e ali ele se alimenta, pega aquela espada, né, que ele havia matado Golias, espada com a qual ele matou Golias, e depois ele vai até Ax, o rei de Gat, né, teme muito pela sua vida, que ele tem que até se fazer de louco ali para ver se não perdia a sua vida. Então nós chegamos em 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. O momento da história onde Davi vai então escrever esse salmo. 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Até aí, a 1 Samuel nos diz, né? É o que diz 1 Samuel. Mas, apesar de Davi, né, está agora se escondendo de Saul, Davi sabe, né, que o seu refúgio não era à distância de Saul, a sua proteção não estava nas paredes daquela caverna, mas sim nas sombras das asas de Deus, é o que o salmo vai dizer. Eu dividi então esse salmo de hoje, né, em duas partes para que a gente possa entender. É um salmo curto, de 11 versículos apenas. Na primeira parte, Davi vai falar sobre a proteção. Ele apela, né, pela proteção de Deus, versos 1 a 6. E na segunda parte, então, ele vai expressar o seu louvor de exaltação a Deus. Então, primeira parte, ele clama por proteção. Na segunda parte, ele expressa o seu louvor a Deus. Acompanhe comigo, então, a leitura na sua Bíblia, em Salmo 57, onde Davi clama por proteção. Os primeiros 6 versículos dizem assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia.
À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acham-se a minha alma entre leões ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espadas afiadas a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Logo aqui no primeiro versículo, nós temos no pedido de Davi a expressão "a sombra das suas asas". Então percebam, né, que o salmista, de maneira metafórica aqui, ele declara o cuidado de Deus para com a sua vida como uma ave que protege os seus filhotes debaixo das asas. Davi sabia que na vida, em situações de perigo e angústia, somente a proteção e o relacionamento com Deus poderia acalmar a sua alma. Sim. No versículo 2, ele vai dizer, né, Deus Altíssimo, ou seja, um Deus que é transcendente, como nós temos estudado tantas vezes, um Deus todo-poderoso, mas também um Deus imanente. Ele reconhece o agir de Deus quando diz, por mim tudo executas. Já no verso 4, ele fala de leões ávidos para devorar, e essa ilustração relata, né, ou retrata aqueles homens, né, os soldados de Saul e também o próprio Saul, que são comparados aqui a animais ferozes que estão prontos para destruí-lo. Mas ainda, né, que esse momento de pavor esteja circundando Davi e a sua vida, ele diz no versículo 5, "Sê exaltado, ó Deus". Davi era alguém que realmente piedoso, temente a Deus. E ele então tinha mais interesse que a glória de Deus fosse exaltada. Ele tinha mais interesse nisso do que ver os seus problemas resolvidos. Assim a gente vê esse clamor, né, de Davi para com Deus, mas também a sua exaltação. O que a gente aprende aqui nessa primeira parte do Salmo? Primeiro, em momento de dificuldade, nós devemos expressar a nossa confiança em Deus. Temos que aprender isso com Davi, né? O dia vai ser difícil, a semana, nós vamos encarar problemas na semana, mas nos nossos lábios, nós devemos ter essa expressão de confiança de que nosso Deus é maior. Nós também aprendemos aqui que Deus, o nosso Deus, ele é transcendente, todo-poderoso, mas ele também se importa conosco. Ele é Deus de longe, mas também um Deus de perto. E ainda vimos, né, que mesmo em meio à tribulação e de grande perigo, mesmo em momentos de estresse, né, nós devemos exaltar a Deus, o único que pode nos trazer alívio, né? São algumas lições tiradas dessa primeira parte do Salmo. Na segunda parte desse Salmo, então, nós temos o louvor de Davi de forma mais direta, né? Versos 7 até 11 dizem assim: Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Davi aqui declara a sua confiança mais uma vez em Deus. Firme está o meu coração, ele diz. Depois de falar da situação de perigo,
mas também da certeza de que Deus estava com ele, Davi se mostra pronto para louvar a Deus. Ele diz: cantarei e entoarei louvores. Já no verso 8, né, ele tem essa expressão aqui, né, ele diz: desperta a minha alma. Ou seja, aquela parte, a nossa alma, né, aquela parte racional, a parte intelectual, mas também a parte emocional. São essas áreas da nossa vida que interagem com Deus. E agora, essas áreas deveriam louvar a Deus, né? É isso que Davi está expressando aqui. Ele ainda diz, né, um pouco mais para frente, no verso 8 ainda, né? Quero acordar a alva. Isso é uma referência de que Davi, ele está nessa sua angústia da noite, né? Ele, no meio da angústia, no meio do seu clamor, ele também, reconhecendo quem é Deus, ele tem essa ansiedade, ele não aguenta, ele não pode esperar o dia raiar, né, para que ele adore a Deus, né? Ele começa a sua adoração ali mesmo, né? E a sua adoração começa antes que a alva surja. No versículo 9, ele diz que renderia graças a Deus entre os povos. Ou seja, né, ele está pronto para testemunhar sobre esse seu relacionamento com Deus aos gentios, que normalmente não tinham acesso, não se relacionavam com Javé. Então Davi termina nos versos 10 e 11, reconhecendo a misericórdia e a fidelidade de Deus, que se elevam até o céu. E ele declara então, com um coração grato e confiante, mais uma vez, no verso 11, Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Em todo o mundo brilhe a sua majestade, é o que ele quer dizer. O que nós aprendemos então nessa segunda parte do Salmo de hoje? O louvor de Davi a Deus. Ele começa com uma expressão de confiança em meio a uma situação difícil. Ele declara a sua intenção de louvá-lo com toda a sua alma. Ele não pode se conter, ele não pode deixar para depois essa adoração. Ele vê urgência em fazê-la. E ainda, ele quer fazer isso de maneira que dê testemunho para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Quantas lições, não é mesmo, queridos? Lendo esse salmo nessa manhã, eu espero que o seu coração seja confortado, mas também desafiado, como o meu coração foi. Confortados em saber que Deus, apesar das dificuldades da vida, nos protege como filhotes debaixo das suas asas. Em saber que Deus está sempre conosco, esse Deus que é todo-poderoso. Mas desafiados de expressarmos durante o nosso dia essa confiança na misericórdia e na fidelidade de Deus para conosco. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos pedir isso para o nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos por esse exemplo que Davi é para nós aqui e por essas lições, né, de que embora ele passasse por uma situação com risco de vida realmente, ainda assim, ele encontrava refúgio, forças, ele via claramente o seu agir na vida dele e por isso ele podia expressar isso, né, de maneira completa, com toda a sua alma, de maneira urgente e de maneira que outras pessoas pudessem ouvir, né, do teu poder e da tua misericórdia, da misericórdia e fidelidade do Senhor para com ele. Dá-nos, Senhor, uma vida semelhante à de Davi e que, a partir disso, em nossas vidas, né, nós possamos ser luz nesse mundo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, querido. Um bom resto de semana. Deus abençoe o seu dia. Até.